Em Belo Horizonte, a Lei do Silêncio entrou em vigor há 4 anos. O texto limita o volume de sons e ruídos na cidade, principalmente no período da noite. Mas, recentemente, por causa do mau uso dos fogos, a cidade teve problemas em ver cumprida essa determinação. Acompanhe na reportagem. Torcedores reunidos e festejando uma conquista do time de futebol. Alegria para uns e dor de cabeça para outros. A administradora Fernanda nos conta a sua história. O jogo que teve contra o Atlético no final da Libertadores, o time adversário ficou instalado no Cisa Business, no Belvedere. E os torcedores atleticanos ficaram a noite inteira soltando fogos em frente ao hotel e nas imediações. Tem um posto de gasolina que fica perto da minha casa e lá foram fogos de artifício a noite inteira, barulheira, bebida, gritaria. Cenas como esta afrontam a Lei do Silêncio, que limita o barulho nas madrugadas a 45 decibéis. Nesse caso, a Polícia Militar pode ser acionada. Será lavrado um boletim de ocorrência ou uma mesa de mediação por parte da instituição e a parte que estiver perturbando a outra será acionada posteriormente para poder mediar. Não sendo possível, no momento, quando a Polícia Militar liga para a pessoa pedindo para baixar o som alto, ou a queima de fogos está perturbando a situação, não sendo possível o atendimento imediato por parte do reclamado, a Polícia Militar lavra o boletim de ocorrência e levará notícia criminis, para que o Poder Judiciário e o Ministério Público, juntos, no chamado devido processo legal ou na fase de transação penal, que é lá na 9.099, eles discutam e apliquem a melhor solução jurisdicional para o caso. A combinação entre futebol e mau uso dos fogos de artifício também tem causado outros problemas. Além de tirar o sono dos humanos, os fogos de artifício podem ser muito mais danosos aos animais, que têm audição muito mais apurada do que a nossa. As gatas, eu tive que, por fim, encerrar as gatas no gatil. Fechar a porta porque o gatil fica mais distante da rua. Então, os foguetes eram menos ouvidos, mas elas tiveram que ficar presas no gatil. As cadelas, duas delas ficaram o tempo todo debaixo da coberta. Entraram, e estava quente, entraram debaixo da coberta e ficaram ali até os fogos acabarem. Mas 2h30 da manhã, eu estava de pé, andando atrás da Isabela, que é a minha mais velha, que vai fazer 13 anos. Ela fica extremamente agitada e o coraçãozinho dela não para. O problema é que, em determinadas situações de mau uso de fogos de artifício, é difícil responsabilizar alguém. A questão dessa agressão ela é muito interessante, porque existe hoje a materialidade. E o que acontece quando a pessoa solta um foguete? Ele vai, acende o pavio, o foguete estoura próximo à janela, ele pega aquele cartucho, joga fora e sai correndo. A não ser que um sistema de câmera eficiente conseguisse chegar à autoria precisa. Mas aí, através do inquérito policial, através de um devido processo legal, e no caso da perturbação do sossego, vai ser uma transação penal ou vai ser um crime de menor potencial ofensivo, no caso será uma contravenção penal, em que necessariamente não se aplica uma pena privativa de liberdade. Ela vai ser restritiva de direito ou de multa, nesse caso. Este advogado defende que os responsáveis deveriam ter ficha criminal. O que eu acho ser o maior prejuízo a essas pessoas é os antecedentes, são os antecedentes criminais. Pois a partir do momento que ele for condenado, ele vai ter um antecedente na sua ficha. Para a norma, falta consideração com o próximo. Porque eu estou te dizendo do meu problema, sabe? Mas eu fico pensando em criança. Quem tem criança dentro de casa deve ficar, assim, muito antipatizado com as comemorações. Quem tem idoso, então, pior ainda. Asilo, hospital. Então, acho que é por falta de conscientização, sim. Comemorar, beleza, mas você não precisa exagerar tanto. A solução para esses episódios parece depender de uma série de fatores. Por mais que a gente goste de time, de futebol, que a gente queira torcer, tem que ter um limite, o limite da boa vizinhança, até onde você pode ir. E as pessoas estão perdendo esse limite. Infelizmente, elas se julgam no direito de fazer as comemorações nas horas, nos momentos que elas quiserem, sem se preocupar com a rotina do próximo. Eu, que fui incomodado no meu sossego, posso instaurar um procedimento na esfera civil e pedir indenização pela perturbação. Talvez, se todos nós agíssemos dessa forma, não seria nem necessário criminalizar a conduta. Com certeza, sentindo no bolso,
as pessoas tendem a parar de fazer esse tipo de ação. Doutora Luzia, diante dessa dificuldade de identificar e até punir criminalmente essas pessoas que soltam fogos em locais e horários inapropriados, o próprio vizinho, a pessoa incomodada, poderia fotografar, filmar e pedir a responsabilização dessas pessoas? Bom, a filmagem, as fotografias, elas constituem meios de prova e aliadas a outros elementos, então ela constitui sim provas para que seja responsabilizada a conduta das pessoas, sim. Hoje mesmo já existem, né, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, já é utilizado também dessas câmeras, já postas em residências, em comércios, né, que ajudam muito a esclarecer determinados fatos. Então é lícito sim, aliado a outros meios de prova, nada impede que seja feito sim. Doutora Luzia, muito obrigado pela sua presença no Justiça em Questão. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.